É sempre uma alegria poder trazer a palavra de Deus à minha igreja, e dou graças a Deus pela vida do nosso pastor e pela oportunidade. Hoje eu fui convidado, eu creio que por causa do nosso grupo de estudo de família. E eu espero que todos estejam me ouvindo. Eu estou falando assim com quase pianíssimo. Estou bem afônico. E tive bastante medo de ter que ligar e dizer: meu amigo, pastor Marcos, vai que é tua, porque a minha voz foi embora. Mas Deus tem nos conduzido. Pensei muito nas últimas semanas na responsabilidade de hoje à noite. Cheguei a elaborar completamente uma mensagem sobre a família para esse momento, mas não era o que Deus queria. E vieram as chuvas, a cheia, os problemas, e eu quase entrei em crise com a crise das águas. Então eu pedi a Deus que me desse uma outra mensagem. E eu acredito que essa mensagem vai falar também às nossas famílias, porque até Jesus chorou. Quem de nós nunca chorou? Aliás, eu sou tão chorão que se eu chorar durante a mensagem, não é encenação, é verdade. E então Deus colocou no meu coração uma passagem que já foi cantada aqui. Eu agradeço ao grupo e à igreja. Salmo 30, o verso 5. Salmo 30, o verso 5. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu gostaria de pedir a todos os irmãos que repetissem essa segunda parte que todos nós conhecemos e amamos tanto. O choro Agora eu vou tentar falar também, a minha voz não vai fazer muita diferença, mas para fazermos um coro, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pela certeza que temos, que Tu enxugas as lágrimas dos nossos olhos. Tem compaixão da nossa terra. Tem compaixão de todos nós. Conforta-nos e encoraja-nos com a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os últimos dias, no nosso estado de Pernambuco, têm sido marcados por muita tristeza, por muito choro. Sofremos perdas humanas, 128 óbitos, essa a última estatística. Sofremos prejuízos materiais, pessoas que perderam tudo,
Sofremos enfermidades porque estamos tentando afirmar que estamos saindo da pandemia, mas nem essa certeza nós temos se estamos no pós-pandemia ou se ainda estamos na pandemia. Desconforto, dor, chuvas, marés altas, cheias, soterramento, horrores, tem nos levado a todo esse tempo de tristeza, tempo de choro. Choro e alegria são sentimentos antagônicos, porém comuns. Quem nunca chorou? Nós nascemos chorando, e se alguém tenta ser o máximo e não chorar, alguém dá uma palmada naquela criancinha, naquele neném, para que chore. Então o choro é comum. Tão comum que o mundo é chamado de vale de lágrimas. Mas nós almejamos a alegria. Nós não nascemos para viver chorando, nós atravessamos momentos de choro. E em tempos como que agora atravessamos, vem a pergunta: onde está a alegria? E o salmista Davi nos dá a resposta nesse salmo: a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi era alguém que podia muito bem falar sobre choro, porque além de sofrer muito, ele era um chorão de carteirinha. Atravessou muitos momentos de dificuldade e em várias dessas ocasiões nós o encontramos chorando. Na doença do filho recém-nascido, ele chorou, clamou. Doenças afligem, enfermidades entristecem, grandes perdas nos fazem chorar, e grandes sustos também. Davi chorou quando o filho Amnon morreu. Era o choro pela perda de um ente querido. Davi chorou quando tentava escapar de um filho traidor chamado Absalão. Era o choro da humilhação, o choro da vergonha, o choro do medo, o choro de sentir-se traído pelo próprio filho. Quantas vezes nós nos sentimos humilhados, decepcionados, aflitos e choramos. E mais tarde nós encontramos Davi chorando num momento muito festivo, quando todo mundo estava pulando de alegria, porque não havia mais medo. Davi havia vencido. E Davi fica chorando de um lado para outro a morte do filho. Era um momento de alegria, mas aquela vitória, para acontecer, significou a morte de Absalão, o filho traidor. Era uma vitória com gosto de
derrota. E mais uma vez, Davi estava chorando a perda de um ente querido. Quantas vezes nós choramos pelos nossos entes queridos que estão enfermos, que estão ameaçados com enfermidades? No Salmo 6, Davi se apresenta mesmo como um chorão de carteirinha. Ele diz: faço nadar em lágrimas a minha cama, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Isso significa alguém que chora sem parar. Deita chorando, dorme chorando. Provavelmente vai chorar ao acordar. Talvez não, porque a alegria vem pela manhã. E Davi viveu muitos momentos de alegrias, grandes alegrias. Imaginem, lembrem-se comigo quando ele venceu o gigante, quando ele enfrentou Golias. Na força do Senhor, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E venceu o gigante. Era o impossível, mas nada é impossível quando nós confiamos no Senhor. Imaginem a alegria de Davi em momentos assim. A alegria vem pela manhã quando nós colocamos o nosso clamor diante do Senhor. E esse Salmo 30 inicia exatamente com essa realidade. Senhor, a ti clamei e tu me curaste. É a afirmação de Davi, logo no início do Salmo, no verso 2. No Salmo 142, que é um salmo que nós cantamos aqui, como um dos hinos mais lindos do inário para o culto cristão, Davi volta a afirmar: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha aflição. Lembraram-se do hino? É maravilhoso sabermos que temos um Deus a quem clamamos nos momentos de choro, de aflição, de dor, e Ele nos ouve. Buscar-me-eis e me achareis, diz a palavra lá na profecia de Jeremias. Em nome do Senhor ele fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E lá mais adiante, 33, verso 3, ele diz: clama a mim. É Deus falando, é Deus falando ao seu coração, minha irmã, meu irmão, minha amiga, meu amigo, a todos quantos estamos aqui e a todos quantos estamos ouvindo pela internet, pelo rádio, pela televisão. Nós temos um Deus que ouve o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. E o quanto nós temos a aprender na palavra de Deus, no momento de dificuldade, no momento de angústia, como esse momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos levando o nosso clamor
ao Senhor? Ou nós estamos querendo resolver tudo com as nossas forças? Estamos buscando em Deus a capacidade de encontrar alegria, encontrar soluções, apesar das dificuldades que nós vivemos. O apóstolo Paulo nos dá uma lição muito grande. Ele diz: aprendi a viver contente. Quando? Quando não há cheia? Quando não há problemas? Quando você não tem uma conta para pagar? Não, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho maravilhoso. Muitas vezes eu choro diante dessa passagem. Como é possível sermos alegres nas dificuldades? Como é possível ajudarmos quando nós próprios precisamos de ajuda? Mas nós aprendemos que é dando que nós recebemos. Nós aprendemos que é realizando para aqueles que precisam ainda mais que nós somos abençoados. A alegria vem pela manhã quando nós buscamos ao Senhor através de Jesus. Jesus é o único meio. João 14:6 é uma passagem muito conhecida. E Jesus deixa bem claro que ninguém chega ao Pai senão através dele. Ele se fez homem, sofreu e venceu, enfrentou a morte, a pior morte, a morte de cruz, mas venceu, triunfou, ressurgiu ao terceiro dia, e é por isso que nós estamos aqui, porque nós sabemos que Ele está presente, sabemos que Ele fala ao coração de cada um de nós. Sabemos que o nosso consolo vem dEle, a nossa força vem dEle, que Ele é a nossa única esperança. Lembram-se do que aconteceu lá na prisão em Filipos? O carcereiro viveu uma noite terrível. Talvez muito mais aflitiva do que a aflição que era imposta aos prisioneiros. Porque em certo momento, diante do milagre que as portas da prisão se abriram, ele pensa: todo mundo foi embora, e eu agora estou perdido. Mas o apóstolo Paulo, que estava ali preso junto com Silas, nosso outro irmão em Cristo, ele diz: não faça nenhum mal, não tire a sua vida, né? Ele estava ali pronto com a espada desembainhada, e ele diz: não, todos nós estamos aqui. E naquele momento de perplexidade, o carcereiro pergunta: o que é necessário fazer para me salvar? Não era uma pergunta simplesmente para saber como escapar naquele momento, porque ele já havia recebido a solução, os prisioneiros estavam ali.
ele queria algo muito mais profundo. Ele queria algo que continua sendo a necessidade maior de todos aqueles que ainda não receberam a Jesus como Salvador. E a resposta foram as sábias palavras: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E em tempos de dificuldade, tempos de calamidade, como o momento que nós vivemos ou não, mesmo naqueles tempos quando nós julgamos que tudo vai bem, nós precisamos dessa solução: crer. Nós precisamos de fé. Nós precisamos entregar o nosso tudo, os nossos problemas ao Senhor Jesus. E nós sabemos o final dessa história. A palavra de Deus diz que aquele homem alegrou-se muito com todos os de sua casa, com toda a sua família, por haver crido em Deus. O choro havia passado, uma nova manhã havia chegado. Algum tempo depois, o apóstolo Paulo escreve uma carta aos filipenses, o povo daquela cidade de Filipos. E ele faz uma recomendação: alegrem-se no Senhor. Alegrem-se no Senhor. E foi mais enfático, eu digo outra vez: alegrem-se. E o povo em Filipos conhecia a história de Paulo, da sua chegada. O povo sabia que ele podia fazer essa recomendação, porque ele sabia em quem tinha crido. E era certo, estava certo, de que Jesus era poderoso para guardar o seu tesouro até o dia final. Eu tive um aluno aqui no seminário no Recife, pastor Raimundo Cardoso. Raimundo foi desses alunos que conquistam a gente. E depois que ele se formou, onde ele pastoreou, e só pastoreou em lugares bem distantes, ele me levou para pregar. Havia um carinho, uma amizade de verdadeiros irmãos entre nós. Eu morava em Brasília nesse tempo e fui convidado para pregar num culto em ação de graças na primeira igreja batista de Manaus. E eu só teria em Manaus o sábado à noite, que era o momento do culto, e o culto do domingo pela manhã. E quando a gente chega assim numa cidade, ele estava morando em Manaus nesse tempo, Raimundo. E a gente começa a perguntar por todos os amigos, por todos os conhecidos, né? Eu perguntei: e o Raimundo Cardoso? Aí o meu hospedeiro disse: pastor Gilton, o senhor está sabendo, não está? Eu disse: sabendo o quê? Ele disse: o Raimundo foi diagnosticado com um câncer. Ele está em estado terminal no hospital público aqui. E
Ele está com os dias contados. Eu disse: eu preciso ver o meu amigo. Pastor, o senhor não vai poder ver, porque o senhor vai viajar amanhã à tarde. O senhor vai sair do culto domingo de manhã, no qual o senhor vai pregar. E não há como o senhor ver. Eu disse: eu perco tudo. Eu perco tudo. Até eu deixo de pregar. Mas eu preciso ver o meu amigo. Eu acho que eu fiz uma confusão tão grande. E não é que eu consegui entrar mesmo. No domingo pela manhã, um médico amado, não é? No bom sentido. Membro de uma igreja lá, nosso irmão em Cristo. Ele deu um jeito, me buscou e me levou. Bem, eles sabiam que iam ficar sem pregador. E aí eu fui. Esté estava comigo. Foi difícil. Foi difícil. Foi talvez a mais difícil visita pastoral que eu já fiz na minha vida. Quando chegamos naquela ala, bem próximo já à enfermaria, onde ele estava com mais um ou dois companheiros enfermos, encontramos a esposa dele e ela me disse: Pastor Gilton, o senhor aqui é um milagre. Por quê? Porque os dois maiores desejos do Raimundo, um era ver o pastor Exaltino e o outro era ver o senhor. Eu disse: pronto, eu estou aqui. E eu disse para Esther: prepare-se, seja forte. Mas quem precisava ser mais forte era eu. Conversamos, ele não se levantava mais. Os movimentos estavam muito comprometidos. E ele me olhou e disse: enquanto eu viver, eu quero glorificar a Jesus. Foi difícil não chorar. Foi difícil. Oramos, eu orei com ele e nos despedimos. Alguns dias depois, o Raimundo encontrou a manhã feliz. O choro passou, a noite findou, e ele encontrou a alegria de estar com Jesus. Eu quero glorificar a Cristo enquanto eu viver. Não importam as circunstâncias. Quantas vezes nós nos embrulhamos, vou usar uma linguagem bem nordestina, viu? Quantas vezes nós nos embrulhamos com tanta bobagem. Só em Jesus a alegria. Só em Jesus há a certeza de um amanhecer. Fanny Crosby, ela era cega desde a infância. Tinha tudo para ser uma pessoa infeliz. Mas a presença de Jesus na vida dela fez a diferença. Muitos hinos do cantor cristão e do hinário para o culto cristão também, que nós cantamos, foram escritos por Fanny Crosby. E há um hino onde ela levanta umas perguntas e dá umas respostas. Aliás, ela entra com as respostas.
meu Jesus me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus, desconfiar? Paz perfeita, gozo infindo tenho e sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. O Senhor está velando por nós, o Senhor está cuidando de nós. E você? Como vê a vida? Os vencedores por Cristo cantam ou cantavam um hino, um hineto, que tem uma profundidade muito grande, próprio para esse momento de ceia. Mesmo na tempestade podeis andar, sem ter medo da escuridão. Quando a chuva passar, haverá o sol e as aves cantando sem par. Andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem o sol. Andai com Deus nos vossos corações, e a sós não andareis. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choramos, mas após o choro, quando colocamos o nosso clamor diante do Senhor, e quando o buscamos através de Jesus, nós temos plena certeza. Estou falando para famílias, e estou falando num dia de ceia. E nós vamos, daqui a pouco, nos aproximar e vamos receber esses elementos. E nós vamos lembrar que o Senhor está conosco. Nós vamos nos lembrar que temos paz porque Ele se entregou completamente no nosso lugar. Castigo que nos traz a paz estava sobre Ele.